Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo aqui em estúdio está a Catarina Martins Betancourt, diretora da AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. E, como é evidente, as paróquias são os locais de refúgio, onde todas estas pessoas continuam a afluir em grandes quantidades e onde nos encontramos diante de um problema humanitário, uma urgência humanitária para a qual é necessário uma intervenção urgente. Acabamos de escutar o padre Marcelo Oliveira, um sacerdote comboniano português que está presente na República Democrática do Congo. Ele enviou uma mensagem para alertar o mundo para a situação extremamente difícil em que se encontram as populações no norte deste país africano face à ofensiva de um grupo armado. Centenas de pessoas, muitas centenas, fugiram face ao avanço dos terroristas e refugiaram-se em missões católicas. Mais uma vez, a Igreja é o porto de abrigo de quem foge, de quem sofre, de quem é perseguido. O padre Marcelo lançou um alerta para a crise humanitária nesta zona do globo e este vai ser, obviamente, um dos temas em destaque no programa de hoje. Mas vamos começar pelo Líbano. A situação neste país do Médio Oriente continua muito instável e mesmo que venhamos a ter agora algum tempo de paz, para milhares de pessoas, Catarina, o regresso a casa não é uma opção. Exatamente, Paulo. Portanto, desde que a guerra começou, esta última guerra, digamos assim, portanto, esta que começou agora em março deste ano, que o número de mortos já se aproxima cerca dos 4.000 mortos, já há mais de 11.000 feridos e há também mais de 1.200.000 deslocados como consequência direta desta última guerra que começou. O grande problema, Paulo, é que esta ofensiva de Israel contra a milícia Hezbollah levou então a bombardeamentos muito intensos e à destruição também de milhares de casas e neste momento, mesmo que a guerra acabasse neste momento, a maioria das pessoas não poderia voltar às suas casas porque as suas casas estavam destruídas e por isso há milhares de famílias que, apesar do que possa acontecer nestes próximos tempos, vai continuar de facto a precisar da nossa ajuda e a viver nestas casas, nestes abrigos temporários. Estamos a falar aproximadamente em quantas casas destruídas? Bom, Paulo, não é possível dizermos o número exato das casas destruídas, mas sabemos há diversas instituições que vão fazendo essa análise e segundo a ONU, que é uma dessas entidades que faz essa contagem, aponta neste momento para cerca para mais de 10.000 casas que estão destruídas. Mas este número poderá ser muito maior, porque para além das habitações que foram destruídas pelos bombardeamentos, também temos algumas centenas que foram simplesmente demolidas pelo próprio exército de Israel por alegadamente serem abrigo dos militantes do Hezbollah. Bom, a crise humanitária é evidente, mas além de tudo isto há sinais inquietantes que importa referir e que dizem respeito à comunidade cristã. Já vamos falar disto para já. Chama a sua atenção para um breve testemunho da irmã Ana, que abriu as portas do convento onde vive. Ela pertence às Irmãs do Perpétuo Socorro, para que algumas dezenas de pessoas não tivessem de dormir nas ruas. أنا سفر أنا من رهبة المعونة الدايمة. نحن استقبلنا عنا كتير عيال مهجرين من بيوتهم عنا بديرنا هذا الدير الرئيسي. حلو كتير إنه في مساعدات هي عم تجي. حلو إنه نتكاتف مع بعض ونكون إيد وحدة لحتى نقدر نتخطى وضع يعني هاي الأزمة. إن شاء الله ربنا أكيد حاضر، هو عم يعطي النعمة لكل شخص لحتى يقدر يضل صامد بهاي الحرب. ميرسي كتير لكم، ميرسي لكل حدا موجود معنا وعم يسمعنا. Thank you. Foi a irmã Ana um exemplo do que a Igreja tem estado a fazer no Líbano, nestes tempos obscuros de guerra, de muita violência. Há pouco estava a dizer que há sinais inquietantes que importa referir e que dizem respeito à comunidade cristã, nomeadamente a situação em Tiro.
uma situação tal que levou até, Catarina, a Presidente Internacional da Fundação AES, a publicar um comunicado. Exatamente, Paulo. E só o facto da nossa Presidente, portanto, a Regina Lindes, ter publicado este comunicado diz bem também da gravidade da insegurança que se vive neste momento e que afeta, claro, esta cidade de Tiro, portanto, no sul do Líbano, e em especial o bairro histórico. Exatamente. Nesse comunicado, a Presidente da AES recorda que a presença cristã em Tiro remonta ao tempo dos apóstolos. Exatamente, Paulo. E isso ainda dá mais relevo, digamos assim, a esta inquietação e este medo em que se encontram, de facto, os cristãos que vivem nesta região do Líbano, nesta cidade. E a Regina lembra também que é fundamental a preservação deste património, histórico, claro, e também, como é óbvio, das próprias vidas das pessoas que moram na zona de Tiro. E não nos podemos esquecer que Tiro é, de facto, ocupa um lugar único na história do cristianismo, faz parte também do património espiritual do Líbano e não pode, como é óbvio, ser destruído ou ser ameaçado por guerras que possam surgir neste país, neste caso no Líbano, Paulo. Exatamente. Bom, palavras fortes agora da Catarina, que nos remete então para esse comunicado da Regina Lindes, a Presidente Executiva Internacional da Fundação AES. Neste momento difícil, a Fundação AES expressa a sua solidariedade para com a Igreja local e para com todos os civis que permanecem na cidade, especialmente famílias, crianças, idosos e os mais vulneráveis. Estamos particularmente preocupados com a segurança dos habitantes do histórico bairro cristão e com a preservação de uma presença cristã que está enraizada em Tiro desde os tempos apostólicos. Tiro ocupa um lugar único na história do cristianismo e no património espiritual do Líbano. As suas igrejas, comunidades e bairros históricos são testemunhas vivas de séculos de fé, coexistência e resiliência. Qualquer ameaça à vida dos civis, aos locais de culto ou a este precioso património religioso e cultural é motivo de profunda preocupação. Ao longo dos anos, a Fundação AES tem acompanhado e apoiado as famílias que vivem no bairro antigo de Tiro. Conhecemos estas comunidades pessoalmente, visitámos as suas casas, rezámos nas suas igrejas e testemunhámos a sua determinação em manter uma presença cristã nesta cidade histórica, apesar dos inúmeros desafios. Por esta razão, as ameaças atuais que se abatem sobre a população civil e o bairro cristão histórico são motivo de particular preocupação para nós. Hoje, os nossos pensamentos e orações estão especialmente com estas famílias e com todos aqueles que enfrentam uma renovada incerteza e medo. A Fundação AES une-se ao apelo da Igreja local e exorta todos aqueles com responsabilidade e influência a fazerem tudo o que for possível para evitar mais sofrimento, deslocação e destruição. Exortamos todas as partes a respeitarem a dignidade humana, a salvaguardarem os não combatentes e a protegerem os locais religiosos e as comunidades históricas. Nestes dias difíceis, confiamos o povo de Tiro e todo o povo do Líbano à misericórdia de Deus. Rezamos pela paz, segurança e estabilidade e reafirmamos o nosso compromisso de estar ao lado da Igreja local, enquanto esta continua a servir aqueles que são afetados pelo medo, pela incerteza e pelo conflito. Que Deus proteja o povo de Tiro, preserve o Líbano e conceda paz à região. Foi Regina Lindes a mostrar a preocupação da Fundação AES pela situação de insegurança em Tiro, no Líbano. E não é possível falarmos do Líbano, da guerra, da violência, de milhares de famílias desabrigadas, sem uma referência também à campanha lançada aqui em Portugal e também a nível internacional de apoio à Igreja do Líbano. Sim, é verdade, Paulo. De facto, é uma campanha muito urgente, porque, como sabemos e como temos dito aqui nos nossos programas, temos milhares de pessoas, milhares de famílias que estão neste momento numa situação angustiante, portanto, sem casa, sem trabalho, sem capacidade para sobreviver no próprio dia-a-dia. E a ajuda, de facto, da Fundação AES neste momento é fundamental, Paulo, e temos de continuar, de facto, a ajudar todas estas pessoas enquanto houver pessoas que estão em necessidade, claro. Exatamente. Esta campanha tem como objetivo ajudar a Igreja libanesa a dar um cabaz com bens essenciais a essas famílias em necessidade. É isso mesmo, Paulo. De facto, e cada cabaz que é entregue a uma família é constituído por alimentos, por medicamentos e também por roupa. Portanto, a Igreja procura, então, que estas famílias estejam, em especial aquelas que ainda vivem na rua ou aquelas que vivem que estão abrigadas em conventos ou mosteiros ou até mesmo em casas particulares. Portanto, o objetivo da Igreja é, de facto, que cada uma destas famílias tenha, desta forma, ao entregar
acompanharmos um destes cabazes tenha o mínimo dos mínimos para poder sobreviver durante o mês, Paulo. Muito bem. E como é que os nossos telespectadores podem ajudar, então, em concreto, esta campanha SOS Líbano? Bom, Paulo, é muito fácil, não é? Como nós dizemos aqui, semana após semana, mas é muito fácil. E o que eu peço a quem nos está a ver neste momento é que entrem em contacto com a Fundação AIS, através do nosso telefone, não é? Do 21 754 4000, eu repito, 21 754 4000, ou então podem também visitar a nossa página de internet, onde está esta campanha, onde estão todos os projetos, a situação que se está a passar neste momento no Líbano. E como temos dito aqui nas últimas semanas, também o mais fácil, o mais rápido, o mais eficiente é sem dúvida o MBWay. E o MBWay da Fundação AIS é o 918 12 5574. Eu repito, 918-12-5574 e está de facto agora nas nossas mãos, Paulo, ajudar então estas famílias do Líbano, ajudar estes cristãos que estão a passar por tantas dificuldades nos últimos anos, mas em concreto agora nesta altura, e também, claro, pedir para rezar por estas famílias, que é também importantíssimo rezarmos pelo fim da guerra. Portanto, o que pedimos é então que cada um dos nossos telespectadores não se esqueça destas famílias nas orações diárias e também ajudar na medida do possível de cada um, e desde já agradeço a vossa solidariedade. Muito bem, obrigado. Estamos então a falar do Líbano, de milhares de pessoas que precisam de ajuda perante esta enorme crise humanitária. Agora está nas nossas mãos. For years, Lebanon has been facing one crisis after another. 2019, the economy collapses. 2020, the Beirut explosion shocks the nation. Since then, crisis after crisis. Families struggle to survive. Many are forced to leave. For Christians in Lebanon, the pressure is even greater. Communities are shrinking. The future feels uncertain. And yet many are still holding on, because the church is still there, a place of faith, a place of support, a place of hope. Today, that presence depends on support. Through your compassionate heart, the church can continue to stand for those who need it most. After years of crisis, Lebanon cannot be forgotten. Stand with Christians in Lebanon. Donate now. No início do programa escutámos um sacerdote português que está na República Democrática do Congo a denunciar a fuga de centenas de pessoas na região norte deste país africano face ao avanço de grupos terroristas. A região em causa é a província do Alto Uelé. E esta situação remonta já, Catarina, até ao final do mês de maio. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. Portanto, ao final do mês de maio, mas que a situação continua muito grave, e a tal ponto que o padre Oliveira, que é então um missionário português comboniano, que está a viver já há vários anos na República Democrática do Congo, enviou juntamente com outros 2 sacerdotes mensagens de alerta para a Fundação AIS em Lisboa, Paulo. Exatamente. Os outros combonianos são os padres Claudino Gomes e Bienvenu Clémy. Todos eles reportam uma ofensiva terrorista e a fuga de centenas de pessoas, em especial para a cidade de Iziro, a capital desta província. E descrevem uma situação grave a nível humanitário, pois são pessoas, às vezes são famílias inteiras, que fugiram, deixando tudo para trás. Sim, foi sem nada, portanto foram completamente de mãos vazias. Portanto, estas centenas de pessoas e, na verdade, serão mesmo alguns milhares, Paulo, de pessoas que começaram então a ser acolhidas nas diversas missões da Igreja naquela região. Portanto, o Governo também abriu as portas de algumas estruturas, como por exemplo escolas, mas que se revelaram de facto insuficientes para o número de pessoas que estavam a chegar, tantos deslocados, pelo que começaram também a afluir às próprias missões católicas, portanto às paróquias e até a conventos que abriram as portas naquela zona, Paulo. Exatamente. Neste cenário as necessidades de facto são imensas, já vamos falar disso, mas para já
é necessário referir que estes grupos armados têm usado de muita violência e provocado a fuga desordenada das populações. Exatamente, Paulo. E nos vários relatos que fomos recebendo, isso é descrito em pormenor. Por exemplo, em Alimpa, que é uma região, uma zona desta província, os terroristas mataram várias pessoas e na aldeia de Nebuala também foi palco também de muita violência, e todos os que fugiram, Paulo, todos eles queixam que os terroristas mataram os seus animais e também queimaram os próprios campos, que já tinham as sementeiras, já tinham as colheitas, já estavam semeados, preparados para este ano, pelo que o grande receio é que os próximos tempos sejam também de fome. E depois há também Mugber, que é uma pequena cidade também situada na província do Alto Uelé, e há relatos também de violência, de insegurança e também de medo, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. Precisamente em Mugber está o padre Bienvenu Clémy. Ele tem à sua responsabilidade a paróquia de Nossa Senhora dos Aflitos e diz-nos que esta foi sempre uma cidade pacífica, mais conhecida até por causa da sua estação ferroviária. Mas agora, com a chegada dos grupos armados, tudo mudou. A maior parte da população fugiu e só os mais pobres, os doentes, os que não têm ninguém, é que ficaram. E com eles ficaram também os padres. Hello, I'm Father Bienvenu Clémy, Comboni missionary, a parish priest of Our Lady of the Afflicted in Mumbere. Mumbere is a small town in the Haut-Uélé province of the Northern Democratic Republic of Congo. Mumbere has always been a peaceful town and more known as a railway station. However, since 1 month, we are facing a difficult situation due to insecurity, due to the fighting between the army forces and the rebels. And now people have run away. And we are, as a community, we have decided to remain with our poorest people because we have some people here who don't have families, and we have started to remain with them. And some of our parishioners coming from our outstations are also here with us. And we are facing altogether this situation. But the main problem is that how to feed them, because now people cannot go into the forest. And people are used to go to the farm, but now with the situation they cannot do that, they cannot go. That the main problem is how to feed them. We are trying to manage to give what we have, our time, our sharing our hope with them, and we all pray that the situation will come to be stable. Thank you very much. Foi o padre Bienvenu em mais um relato desta igreja de coragem, dos que desafiam o medo, cumprindo a sua missão junto dos perseguidos e dos ameaçados. Também neste país está o padre Marcelo Oliveira. O sacerdote português telefonou para a Fundação AIS em Lisboa para relatar o que está a passar no Alto Uélé, lembrando que o país enfrenta por estes dias também uma epidemia de ébola. Vamos escutar. Olá, amigos. Mais uma vez venho para vos falar da República Democrática do Congo. Em plena epidemia a vírus ébola, na sua 17ª edição, continuamos a assistir a um novo foco de conflito, desta vez na província do Alto Uélé, na parte norte da República Democrática do Congo. É certo que a parte mais atormentada é sempre aquela do Norte Kivu e Sul Kivu. Neste momento entraram no Alto Uélé e neste momento um grupo de rebeldes ainda não bem identificados que continuam a semear o terror nas populações. Quantidades imensas de pessoas abandonaram as suas próprias casas, abandonaram as aldeias para se poderem refugiar nas paróquias vizinhas. E atualmente temos em Mumbere e em Iziro uma situação de grande quantidade de pessoas com
que deixaram tudo o que tinham para poder salvar as vidas. Estamos a escutar o padre Marcelo Oliveira, o missionário comboniano português, a viver na República Democrática do Congo. Na mensagem que ele nos enviou, lança um apelo à ajuda a estas populações que enfrentam a violência terrorista, lembrando que os missionários continuam presentes a servir os que estão em maior dificuldade. As nossas comunidades combonianas nesta zona são duas. No passado eram muitas mais, pois foi ali que os missionários combonianos começaram a sua presença missionária na República Democrática do Congo, na diocese de Isiro-Niangara, e atualmente temos três comunidades que estão nesta zona. Duas delas são paróquias e, como é evidente, as paróquias são os locais de refúgio, onde todas estas pessoas continuam a afluir em grandes quantidades e onde nos encontramos diante de um problema humanitário, uma urgência humanitária para a qual é necessário uma intervenção urgente. O governo já fez alguma coisa, mas é sempre ineficaz e tudo aquilo que poderemos conseguir para ajudar estas populações é sempre bem-vindo. Apelo à solidariedade com estes povos, com estas pessoas, com estas dificuldades que os missionários encontram. No entanto, o sinal da presença de Deus que acompanha o seu povo. Os colegas, apesar da presença dos militares, apesar do conflito, não pensam sair. Deus não abandona o seu povo, mas caminha com ele. E por isso nós, missionários, continuamos a acompanhar o povo, mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, mesmo diante da falta de meios, mas ficamos com o povo. Sinais vivos da presença de Deus. Mantendo o nosso foco em África, vamos agora falar de Moçambique. Por um lado, nós temos um depoimento ainda sobre o assassinato do bispo de Quelimane, crime de que falámos, aliás, aqui na semana passada, mas também vamos falar de Moçambique porque a Fundação AES lançou aqui em Portugal uma campanha de ajuda de emergência para Cabo Delgado. Para já, ainda sobre o assassinato de Dom Osório, nós temos uma mensagem do padre Queviribi Fonseca, em que este sacerdote, já bem nosso conhecido também, descreve o bispo como sendo um homem bom, um defensor da paz e dos valores cristãos e também, Catarina, dos valores da moçambicanidade. Exatamente, Paulo. E o padre Fonseca, que é um padre da diocese de Pemba, diz que a comunidade cristã ficou, como é óbvio, surpreendida, não é, por esta notícia do assassinato do bispo de Quelimane, lembrando que Moçambique se transformou num país violento, em que os cidadãos de bem podem ser mortos a sangue frio a qualquer altura, com uma arma de guerra, como aconteceu neste caso com Dom Osório, e que é preciso então regressar aos tempos em que os valores da paz, do diálogo e da justiça eram presentes, estavam presentes. Não é? Palavras importantes que refletem o estado de espírito de muitos moçambicanos, ainda abalados pela notícia do assassinato do bispo de Quelimane. Vamos então escutar o padre Queviribi Fonseca. Saudações em Cristo crucificado e ressuscitado. Se o grão de trigo não morrer, não dará vida, disse Jesus. Estou aqui para denunciar veementemente a morte de Dom Osório Citor Afonso, missionário da Consolata, bispo da diocese de Quelimane, administrador apostólico da arquidiocese da Beira. Na manhã do dia 6 de junho, na semana passada, fomos surpreendidos com a notícia triste e chocante pela morte de um pastor, de um homem bom, um homem da Igreja Católica, um homem que defende a paz, um homem que defende o amor, um homem que defende os valores
não só cristãos, mas da nossa moçambicanidade. Que mensagem fica nas nossas vidas, nossos corações, com esta morte, com este assassinato de Dom Osório? Estamos a escutar o padre Fonseca, da Diocese de Pemba, a comentar para o nosso programa o assassinato no dia 6 de madrugada na Casa Episcopal de Dom Osório. O bispo de Climane foi morto a tiro, foi assassinado com recurso a uma arma de guerra e isso, lembra o padre Fonseca, deixa muitas perguntas no ar. Perguntas que exigem respostas. Nós temos tido duas versões aqui no momento que se fala sobre a situação de Moçambique. Uns, e que eu concordo, que dizem o seguinte: Moçambique não estamos bem. E eu digo, não estamos bem, não estamos em paz e não estamos seguros. Alguns, quando nós e os demais críticos, atores sociais, analistas, defendem essa versão de que não estamos bem. Alguns pensam que estamos a exagerar, alguns pensam que não estamos bem. Que Moçambique, essas pessoas se encontram para dizer que estamos bem. Se na manhã do dia 6 de junho agora, encontraram um homem morto, assassinado, com uma KPM, uma arma de guerra, uma arma que ninguém além de gente autorizada pode andar com aquele tipo de arma. Que recado, que mensagem nós temos que refletir. Não estamos bem, mas não podemos ficar aí. Temos que purificar este país, temos que purificar os nossos corações, temos que purificar a nossa consciência, temos que abandonar o discurso de que estamos bem para revermos nossos posicionamentos e construirmos de fato um Estado democrático de paz, de justiça, de amor. Não se pode esconder aquilo que é realidade. O país não está bem, mas vamos a tempo de construirmos desde que haja conversão, desde que haja transparência, imparcialidade na condução das investigações, até se encontrar os criminosos, até se condenar. Se houver união de todos os moçambicanos, nós estaremos bem sim. O país precisa urgentemente refletir, reconquistar seus valores e assumir valores de justiça, de amor, de paz, fraternidade e solidariedade. Foi o padre Fonseca sobre o assassinato do bispo de Climane e o clima de insegurança em Moçambique. Estamos a falar de Moçambique e é impossível desligar o que se passa neste país da ameaça terrorista de que já falámos aqui abundantemente ao longo dos últimos programas. E digo isto agora a propósito também de uma campanha que a Fundação AES acaba de lançar aqui em Portugal de apoio urgente à igreja local, em especial às dioceses mais atingidas pela ameaça jihadista, ou seja, as dioceses de Pemba, de Nampula e de Nacala. Em linhas gerais, Catarina, o que é que se pretende com esta campanha? Bom, Paulo, acima de tudo, esta campanha pretende ser, de facto, um sinal da nossa solidariedade para com estes cristãos de Moçambique, que todos os dias enfrentam a violência e que vivem ameaçados por esta ameaça terrorista, também pelo crime e, claro, também pela pobreza. Portanto, os cristãos de Moçambique são, sem dúvida, exemplares na sua fé, são corajosos, mas estão a precisar de nós e precisam de nós, da nossa ajuda. E por isso é isso que nós estamos, efetivamente, a pedir aos nossos benfeitores e amigos em Portugal que rezem pelos cristãos de Moçambique e que ajudem estas famílias que tanto sofrem, mas que, de facto, não renegam a sua fé, Paulo. Exatamente, mas em termos concretos, que tipo de ajuda é que a Fundação AES pretende dar, digamos? Sim, portanto, como nós temos dito aqui, Paulo, nos últimos programas, neste momento há cerca de 1.200.000 deslocados em Moçambique, portanto, pessoas que fugiram das suas terras, que deixaram tudo para trás por causa destes ataques terroristas. Portanto, são pessoas que precisam de ajuda porque não têm
forma alguma de poderem sobreviver sozinhos. Portanto, estamos a falar em ajuda básica. Exatamente, Paulo. São necessidades básicas para a sobrevivência do dia-a-dia, como, por exemplo, a comida, produtos de higiene, roupa e também abrigo. Portanto, tudo aquilo que é básico para a sobrevivência destas pessoas. E aquilo que nós queremos com esta campanha aqui em Portugal, Paulo, é de facto ajudar a Igreja local, portanto, como o Paulo disse, as dioceses de Pemba, de Nampula e de Nacala, no apoio então a estas famílias desalojadas, e estamos a falar, Paulo, em famílias com muitas crianças e também com muitos idosos, não é? Famílias com muitas crianças e muitos idosos, portanto, milhares de famílias forçadas a fugir por causa dos ataques terroristas em Cabo Delgado, em Moçambique. E o que é que a Fundação AIS pede em concreto neste tipo de ajuda? Bom, Paulo, esta campanha é de facto uma campanha essencial e Friso de facto é essencial e é também muito urgente, porque as necessidades são muito grandes neste momento. Portanto, e é preciso ajudarmos já estas famílias de Moçambique, no fundo, ajudarmos a Igreja que possa ajudar então estas pessoas todas, estas pessoas deslocadas que precisam de ajuda e que são vítimas destes ataques terroristas. Portanto, aquilo que nós pedimos, Paulo, é uma ajuda concreta e, por exemplo, com 45 euros é possível adquirirmos e alimentar uma família durante um mês, com este cabaz de bens essenciais, durante um mês. Portanto, 45 euros, uma família, um mês. Mas a nossa campanha, Paulo, como é óbvio, é muito mais vasta do que isso. Há muitas necessidades, não é? Bom, mas podemos ter alguns exemplos para além da ajuda do cabaz alimentar que esta campanha implica, não é? Sim, sim. E eu convido os nossos telespectadores a visitarem a nossa página de internet. Está lá toda a campanha, estão lá todos os projetos que estamos a apoiar em Moçambique. Portanto, a nossa página de internet é fundação-ais.pt, mas temos alguns exemplos e eu dou apenas aqui um ou dois exemplos. Por exemplo, o apoio às congregações religiosas, apoio, por exemplo, para o reforço da segurança das próprias casas das irmãs, porque já há várias que foram também assaltadas, um apoio de programas para os traumatizados, vítimas destes ataques terroristas, e também temos apoio para a formação de seminaristas, Paulo. Fantástico. De facto, há muitos projetos para a Igreja que enfrenta a ameaça terrorista em Moçambique. E avançando já com o número da semana, e o número é, portanto, 45. Lembro que com 45 euros é possível, como a Catarina disse, alimentar durante um mês uma família de deslocados, de vítimas do terrorismo. Quem quiser ajudar, Catarina, o que é que tem de fazer? É muito fácil, Paulo, e isto é válido não só para esta campanha de Cabo Delgado, de apoio a Moçambique, mas também para todas as outras campanhas que nós temos a decorrer. Portanto, basta ir à nossa página de internet, visitar os vários projetos que estão a decorrer neste momento. Podem também ligar-nos para o nosso telefone, para o 217544000. Também estamos disponíveis sempre a dar todas as informações que os nossos telespectadores, amigos, benfeitores queiram tirar. E volto a repetir uma vez mais que, de facto, o MBWay é a forma mais rápida, mais fácil, mais eficiente. E o MBWay da Fundação AIS é o 918-125574. Muito bem, obrigado, Catarina. Agora é connosco. Estamos a falar então de Moçambique, do terrorismo em Cabo Delgado, da urgência em se ajudar a Igreja local. E agora vamos até agosto de 2023. Decorria em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude. E houve um momento em que um grupo de jovens deu o testemunho do que é ser cristão em países em guerra, em países pobres. E um desses testemunhos foi de Marta Luís. Esta jovem contou ao Papa e ao mundo como viveu 2 ataques dos terroristas, como teve de fugir para o mato, o medo que passou, as orações que rezou com a família e os vizinhos para que os terroristas não lhes fizessem mal. No dia 7 de abril de 2021, pela manhã, os terroristas atacaram nossa aldeia. Fugimos com toda a família para o mato. Ficamos 4 dias escondidos. Quando soubemos que os terroristas tinham saído, voltávamos para casa. Passávamos o dia em casa e à noite, por medo, voltávamos a dormir no mato. Rezávamos muito, pedindo a Deus que nos livrasse de todo o mal e para que o Senhor nos desse a força para superar aquele momento de dificuldade. Não dormíamos a noite toda, ficávamos a rezar Ave Maria e Pai Nosso, pedindo ao Senhor para que não acontecesse o pior nas casas das pessoas. Depois do ataque do mês de abril, continuamos nossa vida na aldeia. Mas no dia 31 de outubro de 2021, os terroristas voltaram a atacar novamente.
Este ataque foi muito grande, fugimos de novo para o mato. Caminhamos muito sem saber o que fazer. Não tínhamos comida nem água. Passamos muita fome. Os terroristas encontraram-nos no mato e deram um tiro para cima. Não fizeram nada com a nossa família, mas sentimos muito medo e saímos correndo. Com muita dificuldade conseguimos chegar na província de Nampula, onde fomos acolhidos por alguns familiares. Quando estávamos no mato, rezávamos muito. Em nenhum momento perdemos nossa fé. Pedi a Deus que nos ajudasse e tirasse toda a maldade do mundo, em que as pessoas que estavam provocando essa guerra mudassem de vida. E deste poderoso testemunho de uma jovem que contou ao Papa Francisco em Lisboa como é dramática a vida das populações em Cabo Delgado por causa dos ataques terroristas, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Nossa Senhora continua a ser muito venerada aqui em Macau, em Hong Kong e também na China continental. São diferentes os períodos em que isso acontece, uma vez que, por volta do Ano Novo Chinês, aqui precisamente em Macau, é então celebrada a missa dedicada a Nossa Senhora da China, sendo esta mesma imagem venerada em alturas diferentes do calendário ocidental, conforme a tradição em várias partes da China. Também há Nossa Senhora de Sheshan, também ela considerada uma Nossa Senhora da China, embora haja aqui uma diferença entre estas duas imagens, que muitas vezes, sendo representada da mesma forma, tem na sua diferença a história que por ela está por detrás. Sheshan fica perto de Xangai, é um santuário onde Nossa Senhora é venerada e ali há muitas procissões que lá chegam de todos os cantos também do mundo, principalmente onde há chineses. E depois há Nossa Senhora da China, uma Nossa Senhora com traços mais asiáticos, que foi como que uma aculturação feita pelos missionários que andaram por terras do Oriente. O bispo de Macau, quando o Ano Novo Chinês voltou a celebrar a missa em memória de Nossa Senhora da China, tendo havido dança do leão e também festividades e tradições chinesas que aqui em Macau se misturam com tradições de fé ocidentais, sendo que a velha questão dos ritos foi mais do que ultrapassada já desde a altura dos jesuítas, e o que faz com que ainda hoje muitos católicos se convertam ao catolicismo, aliás, muitos chineses se convertam ao catolicismo, tornando-se assim novos católicos para a nação católica na China. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte vamos falar da visita do Papa à Espanha, hoje com a colaboração de um jornalista da Fundação AIS do país vizinho, e vamos lembrar ainda que estamos no Mundial de Futebol e isso permite-nos falar de muita coisa, até de liberdade religiosa. Muitos temas ainda para daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. O Papa Leão esteve em Espanha, numa visita que durou sensivelmente uma semana, uma visita que deixou marcas, que vai ficar para a história e que teve momentos marcantes. Nós pedimos ao nosso colega José Villalón, jornalista da AIS de Espanha, para nos fazer um balanço do que de mais importante aconteceu. Mas antes de escutarmos, vamos, Catarina, nós próprios lembrar o essencial desta viagem. Podemos dizer que foram dias muito preenchidos. Sim, muito preenchidos mesmo, Paulo, porque o Papa viajou cerca de 2.500 km, portanto percorreu cerca de 2.500 km em Espanha, proferiu 12 discursos, visitou Madrid, Barcelona, Ilhas Canárias e só numa missa celebrada em Madrid participaram mais de 1.200.000 fiéis. Paulo. Exatamente. Outro dos momentos-chave, aliás, de que falámos aqui na semana passada, foi a bênção da Torre da Basílica da Sagrada Família em Barcelona. Sim, foi, podemos dizer, talvez um dos momentos mais empolgantes, mais emocionantes desta viagem, não é, da apostólica do Papa Leão à Espanha. Portanto, a Basílica, que é uma obra extraordinária de Gaudí, é agora, com esta torre, a igreja mais alta do mundo, Paulo. Exatamente. Bom, e quanto a temas, digamos assim, quais foram as linhas força dos vários discursos do Papa? Bom, houve vários, mas podemos dizer talvez que numa Espanha, que neste momento a Igreja está empenhada na renovação da fé dos fiéis, o Papa falou muito disso, mas também falou, por exemplo, temas muito atuais, como, por exemplo, a questão do acolhimento dos imigrantes, a denúncia das guerras, da violência. E já que estamos a falar em discurso, Paulo, eu penso que é muito importante lembrarmos aqui também o discurso que o Papa fez no Parlamento espanhol, em que foi aplaudido de pé durante 7 minutos por todos os deputados e, portanto, isso é muito importante e numa Espanha polarizada como está atualmente, que está dividida por regiões, por nacionalismos, este discurso foi, de facto, um discurso histórico e já está, de facto, na história desta viagem. Então. Sem dúvida alguma. Muito bem. Como eu disse há pouco, o Josué Villalón, nosso colega da Fundação AIS de Espanha, fez-nos um balanço desta visita de Leão XIV e vamos escutá-lo já de seguida. Vamos escutar, aliás, apenas a primeira parte do vídeo que ele nos enviou, focando os 3 dias em que o Santo Padre esteve em Madrid e vamos deixar então para a próxima semana o que aconteceu depois em Barcelona e nas Ilhas Canárias. Un saludo, compañeros de Portugal. Pues esta visita del Santo Padre, el Papa León XIV a España, la verdad que ha sido un regalo inmenso, una bendición. Está siendo, yo creo que todo un éxito en el buen sentido desde la fe, pero también tendiendo puentes para la concordia, para el encuentro, para un nuevo impulso del valor de la Iglesia, de la evangelización de Jesucristo. Esto también teniendo en cuenta pues, al mundo de la cultura, de la sociedad, de la economía. Y bueno, este viaje ha tenido 3 partes, 3 focos principales, como ha sido el paso del Papa por Madrid, en primer lugar, luego por Barcelona y en último lugar por las Islas Canarias. Un sueño que tenía ya el Papa Francisco para estar cerca de los inmigrantes, de las personas que se juegan la vida en el mar para llegar hasta Europa y que ha podido hacer realidad León XIV. Y en primer lugar en Madrid ha sido pues un encuentro multitudinario con más de 500.000 jóvenes en la vigilia del sábado por la tarde y más de 1.200.000 personas en la misa de la celebración del Corpus el pasado domingo 7 de junio. Continuó el Papa también encontrándose con gente del ámbito de la cultura, artistas, actores, cantantes, personas representantes, ¿no?, de diversos ámbitos de las artes, también del mundo del trabajo, de las ciencias, de la tecnología. Y ha sido todo ello pues, momentos de gran emotividad. El Papa ha sabido transmitir con mucho cariño, con humildad, también pues, con mucha sencillez y tranquilidad la importancia que tiene la fe y cómo la Iglesia quiere tender puentes y es fuente de encuentro, de diálogo,
para toda la sociedad. Ha habido también un momento histórico de esta visita, que ha sido cuando el Papa ha estado en el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja de la representación democrática en España. Allí ha dirigido un discurso que ha sido aplaudido durante más de 6 minutos por parte de todos los representantes políticos, de todos los partidos políticos allí presentes. El Papa habló de la defensa de la dignidad humana, de defender la vida humana desde su nacimiento hasta su término natural. También habló de defender a los más débiles, de cómo la calidad moral de una sociedad se mide por la defensa de los más necesitados. Y este discurso del Santo Padre ha sido histórico. Era la primera vez que un Papa visitaba el Congreso de los Diputados de España y dirigía este mensaje para todos los representantes políticos. Foi Josué Vilalone, jornalista da AIS de Espanha, num balanço para o nosso programa da visita do Santo Padre ao país vizinho. A visita do Papa, a que regressaremos, portanto, na próxima semana, teve um enorme impacto mediático e antecedeu um outro grande acontecimento global, o Campeonato do Mundo de Futebol. Bom, nós não vamos falar aqui nem de táticas, nem da atuação das equipas, nem dos árbitros, mas o campeonato, permite-nos olhar para os 48 países que estão em disputa neste momento e dizer alguma coisa sobre a liberdade religiosa. E o que há a dizer, Catarina, até é, de facto, bastante preocupante. Sim, é bastante preocupante, Paulo, na medida em que este Campeonato do Mundo de Futebol, como sabemos, está a ser disputado nos Estados Unidos, Canadá e também México. Portanto, não se pode esquecer também, não nos podemos esquecer que o que se passa dentro destes 48 países que fazem parte, que estão em jogo, não é? Relativamente à questão da liberdade religiosa. E, na verdade, Paulo, é que destes 48 países, temos 14 países em que há perseguição ou discriminação por causa da religião, e em alguns deles, como por exemplo o caso da Arábia Saudita e o Irão, a perseguição por causa da fé pode levar mesmo a condenações à morte, Paulo. Exatamente. Bom, a Fundação AIS publicou um artigo, aliás, convido-vos a lerem esse artigo, escrito pelo Filipe Davilés, sobre isto. O artigo merece ser lido, mas há também, Catarina, até o caso também de países organizadores que também são conhecidos por, no seu próprio espaço, por ameaçar a liberdade religiosa. Exatamente, Paulo. É o caso do México, não é? Que é neste momento um grave problema de crime organizado e de tráfico de droga, e os padres, portanto os líderes religiosos, digamos assim, os agentes pastorais, são frequentemente alvo destes grupos criminosos que tentam controlar as próprias comunidades locais, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. Depois deste outro olhar, digamos assim, sobre o Campeonato do Mundo, vamos agora ver uma peça que preparámos para si, que mostra como o futebol pode ser, de facto, uma coisa simples, sinónimo de alegria pura, de paz e até de amor. Há outro campeonato, menos conhecido, jogado em campos sem iluminação, sem bancadas, às vezes mesmo sem balizas. Há sempre alguma coisa a fazer de baliza, uns troncos de árvores, umas mochilas no chão, umas pedras. Este é um campeonato que acontece todos os dias em quase todos os países do mundo, em que uns rapazes e umas raparigas disputam a bola, às vezes de trapos, mas com um entusiasmo que não desmerece dos grandes ídolos. É o futebol da vida, uma vida que fervilha nos campos de deslocados, nos pátios das paróquias, nas ruas das vilas e cidades. É o futebol da paz, é o futebol que a Igreja promove em todos os lugares onde está presente. Um futebol cheio de Ronaldos, de rapazes e raparigas que saltam como só os Ronaldos conseguem quando festejam os golos. O futebol tem esta magia. Todos os golos se festejam de maneira alegre, contagiante, em todos os países, em todas as línguas, em todas as culturas. Este é o maior hino ao futebol que pode ser escrito. Longe dos holofotes, longe das televisões, mas perto, muito perto do coração genuíno dos povos. Mesmo a terminar o programa de hoje, apenas uma nota para lembrar que a Fundação AIS assinalou no dia 12, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o Dia do Benfeitor.
e isto significou que houve um encontro fantástico, Catarina, no Porto, na Igreja do Marquês. Exatamente, Paulo, e foi de facto um encontro fantástico. Reunimos cerca de uma centena de amigos, benfeitores da Fundação AIS, que estiveram presentes. Portanto, tivemos a celebração da Eucaristia, depois tivemos um momento de convívio, um almoço partilhado. Portanto, a Igreja esteve praticamente cheia e depois foi de facto este encontro, este convívio, que é muito importante também com os amigos da Fundação AIS, alguns daqueles que fazem parte do Norte, que vivem na região Norte do país. E aproveito aqui também esta ocasião, Paulo, para agradecer ao Padre Ruben, que nos acolheu, o pároco desta paróquia do Marquês, que nos acolheu, que foi muito simpático, que nos acolheu de braços abertos. E, de facto, eu quero aproveitar esta ocasião para agradecer também publicamente toda a sua generosidade e todo o seu apoio para este dia do benfeitor na sua igreja. Muito bem, obrigado, Catarina. Já no final desse encontro, o Padre Rubens falou para o nosso programa, sublinhando a importância da missão da Fundação AIS como sendo o braço da caridade da Igreja nas situações mais difíceis, onde as pessoas sofrem por causa de calamidades naturais, por causa das guerras, por causa do terrorismo. Muito boa tarde. Hoje tivemos a alegria de ter aqui na nossa comunidade paroquial da Senhora da Conceição a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre a celebrar o Dia do Benfeitor na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. De facto, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre é o braço estendido da Igreja em caridade junto daqueles que estão nas periferias mais perigosas e mais distantes das guerras, das calamidades, do terrorismo. E por isso foi com muito agrado que vivemos este dia na companhia dos benfeitores, a quem agradecemos a sua generosidade e pelos quais damos graças a Deus. Já na reta final do programa de hoje, temos ainda de lembrar que a Fundação AIS continua empenhada na recuperação das igrejas atingidas aqui em Portugal, em janeiro, pela tempestade Christine, e que faltam só uns dias, para quem não o fez, claro, faltam só uns dias para se entregar a declaração de IRS. E essa declaração pode ser uma ajuda preciosa para a igreja que sofre no mundo. Sem dúvida, Paulo. De facto, faltam apenas alguns dias e poderão haver ainda alguns telespectadores que não entregaram a sua declaração de IRS e, nesse caso, o que eu peço é que, de facto, façam a consignação de 1% do seu IRS para a Fundação AIS, que é uma ajuda, de facto, muito importante para estes projetos, para esta igreja que sofre no mundo, em tantos países. Portanto, nós hoje falámos aqui do caso do Líbano, falámos de Cabo Delgado em Moçambique, mas poderíamos falar de muitos outros países, muitos outros projetos que precisam, de facto, de ajuda, que precisam de ser apoiados. E por isso é muito importante. E esta ajuda em concreto, desta consignação do IRS, pode ser um fator decisivo para apoiarmos então estes projetos tão importantes, estes projetos de solidariedade para com a Igreja que sofre no mundo, a par das nossas orações, como é óbvio. E portanto é através do IRS, da consignação. Portanto, se ainda não fez, faça a favor da Fundação AIS. Muito obrigada. Muito bem, fica aqui essa nota. Até o último dia é possível preencher a declaração do IRS e com essa declaração é possível, de facto, ajudar a Igreja que sofre no mundo. Milhões de cristãos vivem em países onde não há liberdade religiosa. Muitos são mesmo perseguidos, presos, raptados, torturados, mortos. Apenas e só por causa da sua fé. Todos os dias vivem sob ameaça. Todos os dias vivem a cruz da perseguição. E por isso precisam de nós, das nossas orações, da nossa solidariedade. Este ano, quando preencher a sua declaração de IRS, lembre-se da Igreja que sofre, lembre-se dos cristãos perseguidos. Este ano, ao preencher a sua declaração de IRS, assine 505-152-304, o código da Fundação AIS, e isso basta. No ano passado conseguimos mais de 200 mil euros. Este ano temos de ultrapassar este valor, pois são cada vez mais também as comunidades que nos pedem ajuda, que nos pedem socorro. Ao doar 1% do seu IRS para a Fundação AIS, está a dizer a cada um destes cristãos perseguidos, destes heróis da fé, que eles estão no seu coração. O mundo ignora-os, mas a Igreja acolhe-os. Obrigado por aliviar a cruz dos cristãos perseguidos.
E assim, lembrando que com uma simples cruz na nossa declaração de IRS podemos ajudar os cristãos a suportar a cruz da perseguição religiosa, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, assim como de todos que ajudaram também a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aito, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.